Vocês votaram e eu preparei um treino de glúteos bem completo, que dá para você adaptar para fazer em casa, para fazer na academia, tanto com pesos livres, como também com as máquinas da academia. E eu vou explicar tudo para vocês passo a passo nos próximos vídeos. Então a gente começa aqui no chão preparando o nosso corpo para a atividade de hoje. Então a gente vai fazer alguns exercícios de mobilidade. O que é legal a gente pensar quando a gente vai trabalhar o nosso glúteo? É pensar que esse músculo, que na verdade esses músculos, né, se dividem aí em três. A gente tem o glúteo máximo, o glúteo mínimo e o glúteo médio, que formam nesse complexo aí do glúteo, que tem as principais funções de estender o quadril, ou seja, a perna quando ela é levada para trás, pensa na perna esticada, sendo levada para trás do corpo. Esse é o movimento de extensão do nosso glúteo. A gente tem também o movimento de abdução, ou seja, quando a gente abre e fecha a perna, a gente tem, no caso, abrindo o movimento de abdução e fechando o movimento de adução. Então, o glúteo ele faz esse movimento de adução. Fora que é um músculo muito importante para o nosso corpo, para estabilizar o nosso quadril, ele é muito funcional para o nosso dia a dia, né? A gente usa o glúteo aí para diversas funções do nosso dia a dia, na marcha, no simples agachar, sentar e levantar de uma cadeira. Então, é muito importante que a gente trabalhe, então, não só pensando aí na estética, em desenvolver um glúteo bonito, mas também desenvolver um glúteo funcional, um glúteo que está trabalhando como deveria trabalhar, certo? Então, a gente tem que pensar tanto nessa questão da função do glúteo, quando a gente pensa na montagem de um treino voltado para o glúteo, mas a gente também tem que pensar numa coisa importante, a individualidade de cada pessoa. Porque eu posso escolher exercícios que vão trabalhar o glúteo em conjunto com o quadríceps, por exemplo, como eu posso também escolher exercícios que vão trabalhar o glúteo em conjunto ali com os posteriores de coxa, e aí por diante, né? Então a seleção do exercício ela é muito individual. Vou colocar aqui o meu caso. Eu treino glúteo junto com posteriores 2 vezes na semana. Por que eu faço dessa forma? Por conta da fase que eu tô, no momento que eu tô, eu quero desenvolver um pouquinho mais, dar um formato melhor para essa porção do meu corpo. E eu tenho já uma tendência de não desenvolver tanto posterior de coxa quanto quadríceps. Então eu jogo 2 vezes na semana para aumentar o volume de posteriores, para que justamente eu desenvolva um pouco mais. Então é muito individual, de pessoa para pessoa. Eu tenho muitas alunas que têm já uma dificuldade de desenvolver o quadríceps e querem trabalhar o glúteo ali junto, então a gente vai selecionando os exercícios e dividindo nessa semana, realmente de acordo com o que cada um realmente precisa. E como eu falei, como o glúteo é um importante músculo, né, para o nosso corpo, para estabilizar o nosso corpo, para equilibrar essa questão lateral do nosso corpo também, porque pensa, muitas mulheres acabam tendo o joelho valgo, ou seja, aquele joelho que aponta para dentro, que fecha, né? A gente tem esse desenho do joelho fechando, uma das formas da gente reequilibrar, a gente trabalhar justamente essa abdução do quadril com exercícios mais específicos para essa porção. Ou até mesmo aquela depressão, né, nessa lateral aqui do quadril, a gente acaba trabalhando também nessa função desse músculo de abdutores do quadril, né? Então a gente consegue estar trabalhando também não só pensando na estética, não só pensando no visual de um glúteo mais empinado, de um glúteo mais gota, como algumas mulheres hoje já desejam, mas pensando principalmente na função, nesse equilíbrio da nossa postura, nesse equilíbrio das funções do quadril para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter principalmente saúde. Então vamos lá, vamos começar primeiro preparando o nosso corpo para receber os movimentos. O primeiro exercício para mobilizar o nosso quadril eu vou utilizar um pouco desafiador, então você pode ter um pouco de dificuldade fazendo essa posição sentada, mas você pode também fazer deitado esses movimentos, tá? Mas é justamente o movimento de rodar o quadril, mexendo justamente aqui com a nossa perna. A gente leva o joelho para baixo, depois volta no meio e leva a outra porção. Qual é a intenção? A intenção é justamente eu trabalhar esse giro aqui do quadril, mas evitando de girar muito o meu tronco. Eu não quero fazer impulso
com o meu tronco, eu quero levar realmente a perna, o joelho lá para baixo, posso segurar atrás e depois eu vou para o outro lado. E vou fazendo esses movimentos, posso fazer 5 para cada lado, 10 para cada lado. Eu gosto bastante desse movimento, que a gente já vai entendendo também se a gente tem alguma limitação nesse quadril. De rodar para lá, roda para cá. Próximo exercício é a elevação de quadril. Então, por mais que a gente utilize a elevação de quadril como um próprio exercício, e você pode, inclusive, antes de começar com a carga, fazer o próprio movimento para já mobilizar, aquecer as estruturas, para depois você realizar o movimento de fato. Mas eu gosto de, daqui a gente evoluir para outras posições. Então, aqui eu controlo, inspiro embaixo, solto o ar, eu vou subindo, projetando a intenção de contrair o meu glúteo e não a minha lombar. Então, eu não quero acentuar essa curvatura na lombar, eu quero contrair o meu glúteo. O que é importante nesse exercício e vale também para quando a gente está colocando a carga sobre esse movimento. Eu estou visualizando que quando eu subo, eu faço um ângulo ali de 90 graus, joelho e coxa, aqui no joelho, na perna, né? Eu tenho esse ângulo aqui de 90 graus sendo formado. Eu quero fazer força com o meu calcanhar, posso ficar até com o pé aqui para baixo, mas a força eu quero jogar para o meu calcanhar, não quero jogar para a ponta do pé, quero jogar força no calcanhar. E justamente se eu estou sentindo muito posterior, ou se eu estou sentindo muito o quadríceps, aí a gente precisa de fazer alguns ajustes para a gente sentir de fato o glúteo fazendo esse movimento aqui de extensão, né? E para já ir trabalhando também com a função do nosso quadril, aqui eu vou querer levantar a minha perna, pode ser assim, suspensa, como eu vou fazer aqui, ou se tiver muito difícil de manter essa posição, você pode cruzar aqui a perna sobre a outra, tá? Mas eu quero subir com uma perna só e volta. Aqui a gente está trabalhando justamente esse equilíbrio do quadril, que se eu não tiver uma boa força nessa musculatura, eu sinto que o meu quadril não consegue se manter aqui alinhado, reto, subindo e descendo. E aí faz depois, do outro lado também, 10 movimentos de cada perna. Pensando que eu posso estar associando o treino de glúteo, por exemplo, ao treino de quadríceps, eu optaria por começar realmente com o agachamento livre, com a barra livre. Eu começaria por ele, porque é um exercício multiarticular, está aquecendo não só ali as estruturas do quadril, mas a gente também está trabalhando joelho e tornozelo. Então, eu começaria no treino ali com o agachamento livre. E se fosse num treino e para depois ir para outros exercícios, claro. Se fosse um treino de posteriores, eu optaria por começar justamente com o stiff, porque o stiff também vai ter um estímulo ali para o quadril, para o glúteo, mas não teria esse movimento da extensão do joelho associado junto com o quadril, como no agachamento. Então a gente poderia estar realizando esse movimento de uma maneira mais focada realmente nos grupamentos que a gente vai realizar naquele dia. Então, hoje, como eu tenho na minha proposta de treino juntar o glúteo com o posterior, eu vou estar começando os exercícios pelo stiff. E aí, o que é bacana também? A gente pensar na hora de escolher a ordem dos exercícios, uma forma da gente pensar essa seleção, porque existe aí uma infinidade de possibilidades, estratégias que a gente pode usar. Por isso que é importante pensar no treino de uma maneira individual, fazer uma avaliação antes, para realmente entender onde são os pontos fundamentais para ser trabalhado com cada indivíduo, né? E ir testando as estratégias que realmente funcionam de uma maneira melhor para cada um. Mas, pensando aí num treino de posteriores, a gente poderia começar com um stiff, por exemplo, e dali a gente já começar com outros estímulos, como estímulos que exijam da gente um pouco mais de força para ser realizado, porque no final do treino, se a gente já está mais desgastado, mais fadigado por conta dos outros exercícios, você não vai render tão bem nesse exercício que exige de você mais força, né? Então, por isso que dificilmente a gente coloca um agachamento no final do treino, por isso que dificilmente a gente vai colocar a própria elevação de quadril, a gente pode colocar
mais ali no início do treino para a gente gerar força, né? Para a gente poder desenvolver essa força e ter esse aproveitamento melhor desse exercício. Como o búlgaro também, a gente dificilmente vai colocar no final do treino. Não quer dizer que não possa colocar no final do treino. Como eu falei, depende da pessoa, depende da estratégia, depende do que a gente está realmente pensando para aquele treino, para aquela sessão. Mas uma forma da gente ter um aproveitamento melhor são com os exercícios terem essa prioridade, esse momento mais inicial na sessão de treino. Vou simular aqui a elevação de quadril, que é um exercício que vai fazer justamente essa extensão do quadril. E por que ele é tão interessante, né? Muitas pessoas questionam um pouco a elevação de quadril por conta, né, de existem outros exercícios que a gente pode fazer de extensão de quadril que são realmente muito bons. Mas o que é interessante? Justamente esse vetor do movimento, esse vetor de força do movimento que a gente tem, justo na direção do quadril, né? Sendo que outros movimentos a gente já vai ter de forma diferente esse estímulo. Então, eu gosto bastante da elevação de quadril. É um exercício que a gente consegue progredir bastante na carga, então a gente consegue colocar bastante carga. Se você tem a possibilidade de treinar numa academia e você pode ter ali a opção de fazer numa máquina, a máquina ela é interessante até um certo ponto, porque justamente você consegue fazer essa progressão da carga, você consegue fazer um exercício mais controlado, porque você se sente mais seguro de realizar e não tem tanta dificuldade na montagem desse treino. Se você está fazendo em casa, você pode optar por realizar com caneleiras na mesma posição sobre o quadril, ou até mesmo você colocar o elástico e segurar na lateral o elástico, né? Se eu vou fazer o movimento da elevação de quadril, o que eu preciso pensar? Eu vou apoiar ali o meio das minhas costas e eu vou pensar que o meu tronco é um bloco só, junto com o pescoço. Então, eu não quero ficar com o pescoço lá atrás e fazer o movimento só aqui no quadril. Eu quero levar o corpo todo acompanhando. Opa! É que esse meu banco aqui ele não é muito firme. E volto, ó. E vou lá embaixo e volto. Se você parar aqui e perceber, o meu joelho, comparado ali, o joelho com a perna e coxa, né? Ele não tá fazendo um ângulo de 90 graus. Então, eu teria aqui, ó, jogar um pouquinho mais para frente, para ter um bom aproveitamento desse movimento. Também eu não preciso levar, ó, percebe o movimento que o meu joelho vai fazer, minha perna, quando eu desço muito. Cheguei aqui, ó, ele vem para trás. Nesse movimento, eu não tenho um aproveitamento tão eficiente ali da mecânica desse movimento. Então, eu vou descer, 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 só até aqui, ó. E já subo. Não preciso ir lá atrás com o quadril. Eu quero manter justamente esse quadril sendo apontado para baixo. É uma forma da gente fazer. Uma outra variação desse movimento que eu acho bem interessante. Deixa eu empurrar ali, peraí, para apoiar. É fazer unilateral também com a barra esse movimento. Então, eu teria uma barra aqui com peso e de forma unilateral eu vou desenvolver esse movimento. Quando eu faço exercícios unilaterais, o que é interessante? Como eu falei lá no início, qual que é a função também do quadril? Qual a função do nosso glúteo no quadril? É justamente estabilizar, né? Então, quando eu exijo dele um movimento unilateral, ele precisa ainda mais fazer essa função de equilibrar o meu quadril, de equilibrar as forças e manter esse quadril estável. Então, se eu faço exercícios unilaterais, eu tenho realmente um estímulo maior para o glúteo. Mas a gente nunca começa pelo unilateral. A gente precisa primeiro aprender a fazer o movimento com os dois pés apoiados, para depois a gente ir se desafiando em novos movimentos. Qual a limitação quando a gente faz unilateral? Justamente a carga. É a gente conseguir fazer essa progressão de carga. Então, como eu falei, precisa ser muito avaliado de forma individual, pessoa a pessoa, momento a momento, pensando também na periodização aí do teu treinamento. O próximo movimento que a gente vai fazer vai ser o stiff. Eu selecionei o stiff para a gente realizar no cabo,
Porque no cabo a gente tem essa projeção do quadril indo em direção oposta ao cabo, que é interessante para o estímulo no glúteo, mas, como eu falei, também tem uma limitação quando a gente faz esse exercício com relação à carga, porque como exige da gente estabilizar bem o pé, para que você não seja puxado para frente, na academia às vezes pode ser também um pouco desafiador de você estar fazendo por conta da disputa aí dos aparelhos, do cross, por exemplo, mas é um estímulo diferente que vale a pena a gente pensar em eventualmente estar colocando no treino também. E uma outra opção para a gente estar realizando um outro movimento também bastante interessante do stiff seria o stiff unilateral, que a gente pode fazer. Que aí tem bastante estímulo para o glúteo também, como eu falei, uma das funções não é estabilizar o quadril. Então, se eu estou com uma perna só fazendo o movimento do stiff e a outra está sendo levada atrás ou levemente apoiada, né? Eu também tenho esse estímulo para essa região. Mas eu vou fazer aqui no cabo para vocês verem. É um movimento que a gente tem que manter o joelho ali desbloqueado. A gente não quer hiperestender esse joelho, então eu quero manter uma leve folga no meu joelho. E o movimento está todo no quadril. O quadril vai para trás, peito aberto, ombro para trás. Eu vou lá embaixo e retorno. Próximo movimento é o famoso búlgaro. Até mesmo no treino de posteriores, eu acho interessante esse exercício. Mas, claro, vai tudo depender de como está a divisão do seu treino. Se você treina quadríceps num dia, posterior no outro, ou até mesmo posteriores e depois quadríceps, eu não optaria pelo búlgaro no dia de um treino, por exemplo. Posteriores e glúteo num dia, quadríceps no outro, eu não faria dessa forma, a não ser que fosse quadríceps e glúteo. Justamente porque não deixa de ser um agachamento, né? Unilateral, com o pé ali em cima apoiado, eu vou descer o máximo e voltar. Como eu tenho esse movimento de extensão aqui do joelho, se eu tivesse essa divisão de 2 dias seguidos de perna, onde eu tenho posteriores de glúteo num dia, quadríceps no outro, eu não colocaria no meu treino de glúteo esse movimento, porque eu já estou fazendo ali também a extensão do joelho. Mas se já fosse posteriores num dia, quadríceps e glúteo no outro, eu já poderia optar no dia de quadríceps e glúteo por esse exercício. Na minha divisão de treino, como eu faço na segunda-feira, posteriores e glúteo, na quarta-feira eu faço o treino de quadríceps e na sexta-feira de novo posteriores e glúteo, eu já consigo incluir, porque eu tenho um intervalo, eu consigo dar esse descanso, não é um estímulo assim muito exacerbado para o quadríceps, mas claro, ele está trabalhando também, então eu consigo descansar para render bem no treino de quarta-feira e não interfere tanto na questão da proporção do volume do meu treino, porque no caso aqui eu estou optando por um exercício. Agora, se eu faço agachamento no dia de posterior e glúteo, mais o búlgaro, mais algum outro exercício, eu posso estar comprometendo aí um pouco desse volume. Mas nesse caso aqui, é uma ótima opção, porque a gente está trabalhando, como eu falei, de uma forma unilateral, então está sendo exigido aqui o equilíbrio, porque o pé está acima, está para cima, esse pé não está muito bem fixo no chão, eu não estou aqui com os 2 pés no chão, então estou exigindo desse quadril, estou exigindo desse glúteo para ele estabilizar o meu quadril. Ao mesmo tempo, eu consigo ir progredindo na carga, consigo fazer com um halter. No caso, eu posso começar com 2 halteres, é que aqui eu não tenho para demonstrar, mas posso começar com 2 halteres para ter mais equilíbrio. Depois eu posso passar a ter apenas um halter. Posso fazer ele aqui, ó, no mesmo lado, para ser um pouco mais desafiador. Ou até mesmo... Opa! Espera aí. Tá vendo como é que pede equilíbrio? Do outro lado aqui, para me dar mais estabilidade. Ainda mais se eu consigo apoiar aqui o peso sobre a outra coxa. Posso fazer esse movimento com o peso,
Posso ir progredindo essa carga e depois colocando uma barra sobre as minhas costas. Posso fazer inclusive no Smith, onde eu consigo ter ali uma trava de segurança para justamente progredir mais ainda nessa carga. No Smith em si, eu já não acho tão interessante na questão do equilíbrio, de você exigir esse equilíbrio aqui do quadril, mas pensando na carga, ele já possibilita que você faça essa progressão aí de cargas, tá? Próximo exercício que a gente vai realizar é a extensão do glúteo no cabo. Então, eu gosto bastante desse exercício, possibilita da gente fazer essa progressão de carga também. E eu posso também adaptar esse movimento de outras formas. Posso variar usando a caneleira, no chão, na posição do quatro apoio é mais interessante do que em pé. Posso também variar esse movimento usando um elástico, se eu tenho em casa. Posso também variar a posição do meu joelho nesse exercício. Então, a gente vai fazer primeiro com a perna esticada. Nesse movimento, é interessante que eu faça uma flexão do meu quadril, ou seja, eu desço um pouquinho do meu tronco, do que se eu faço ele aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. Vocês vão reparar que se eu fico mais em pé, o movimento é um pouco mais curto do que se eu inclino meu corpo para frente e faço uma flexão de quadril. Aqui eu não tenho tantos pontos de apoio para mostrar para vocês, mas seria basicamente aqui, ó. Se eu estou em pé e eu faço uma extensão, claro, também não quero sobrecarregar a lombar, não quero que ela trabalhe, então eu tenho que pensar nessa contração do glúteo aqui, nessa extensão, mas sem acentuar ali a curvatura da lombar. Eu quero só estender e voltar. Não quero fazer essa contração pela lombar. Se eu tô aqui em pé, o movimento só vem até aqui, certo? Se eu flexiono o meu quadril, eu tenho um movimento maior, porque é como se eu estivesse vindo aqui e indo lá atrás. Vindo aqui e indo lá atrás. Muito similar também a uma variação que hoje a gente vê bastante na internet, aí alguns atletas utilizando essa variação de trazer a perna em cima e depois estender. Mas pensando na posição aqui do quadril, seria esse movimento aqui. Também, tá? Também seria pensando só no movimento em si, né, sem pensar aí na posição do cabo, né? Porque isso também vai influenciar, né, no trabalho que a gente quer desenvolver. Mas pensando só no movimento, seria basicamente eu estar aqui com o quadril não, perdão, o tronco inclinado com uma flexão de quadril, tá? Uma variação nesse movimento é justamente a gente fazer dobrando a perna, porque mais uma vez, se você perceber, o movimento no glúteo, aqui ele estende, 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 e depois ele contrai. Ele fica maior. No meu caso, que faço o trabalho do glúteo em conjunto com posteriores de coxa, eu justamente quero fazer esse movimento com a perna reta, porque eu quero jogar essa porção de extensão do quadril também para o posterior de coxa, que também realiza essa função de estender o quadril. Então, não só o glúteo está trabalhando, mas os posteriores de coxa também. Quando eu dobro o meu joelho, eu tiro essa ação e coloco esse movimento aqui mais para o glúteo. Então, vai muito variar de acordo com a intenção de cada exercício e realmente, como eu falei lá no início, a individualidade de cada um. O que eu quero trabalhar com cada um, certo? Algumas pessoas sentem dificuldade de estabilizar, se manter em equilíbrio, né? Durante esses exercícios, principalmente quando vai progredir a carga. Então, uma variação que a gente pode também utilizar nesse exercício com cabo, né, de extensão, é usar um banco. Então, a gente apoiar o joelho, que ficaria em pé ali, fazendo a força aqui no quadríceps que está trabalhando. Ah, eu sinto muito meu quadríceps nesse exercício.
Porque ele está fazendo isso aqui, ele está segurando o peso do seu corpo enquanto o outro está fazendo o movimento. Uma variação que a gente pode utilizar é você apoiar a perna, né, aqui. Aqui eu não vou conseguir fazer porque meu banco também não é muito firme. Mas seria basicamente aqui, eu apoiaria, a perna está ali presa no cabo, e eu faço o movimento da extensão do glúteo. Próximo movimento, a gente já vai sair da extensão do quadril, já vai começar a trabalhar a abdução do quadril. O que é interessante quando a gente pensa na abdução? Ah, Vivi, mas é a mesma coisa quando eu faço no cabo, de quando eu faço numa máquina? Sim e não. É parecido o movimento, mas conforme a gente vai variando a posição do nosso quadril, nas abduções, que são esses movimentos laterais, se eu faço ele aqui, é uma coisa, se eu faço ele aqui, é outra coisa, se eu faço ele aqui, é outra coisa. Então, a gente tem variações que a gente pode utilizar para trabalhar diferentes porções do nosso glúteo. Deixa eu tirar um pouco aqui da carga para poder fazer. Ih, caiu o pininho lá fora. Então, aqui, eu posso fazer a abdução pela frente. Então, meu pé está posicionado à frente do outro. E eu vou abduzir aqui mais lateralmente. Se eu quero trabalhar mais ali a porção superior do meu glúteo, eu posso fazer o movimento aqui por trás, porque eu já vou fazer... Opa, prendeu ali. Deixa eu chegar mais perto aqui um pouquinho. Uma outra posição. Nesse cabo dessa multiestação, eu já não gosto muito de realizar esse movimento. Mas por uma questão ali do próprio aparelho. Mas eu posso fazer no elástico em casa, como eu falei para vocês. Só apoiar aqui no tornozelo. Posso fazer aqui pela frente. Posso da mesma forma passar a perna e ir por trás, fazendo esse movimento de abdução. O que é importante? Nesse movimento, a gente se atentar também para a posição do pé. Então, eu posso abrir e manter o meu pé apontando para frente, ou eu posso fazer o movimento apontando esse pé para fora. E aí vai depender muito de como eu quero trabalhar o meu quadril, mas eu sempre opto pela opção de apontar o pé mais para frente, porque senão a gente acaba compensando aí os movimentos. Podemos realizar esse movimento com o elástico, podemos realizar esse movimento com uma caneleira, só que aí no caso da caneleira, se eu tô aqui em pé, nessa posição aqui, eu tenho a caneleira fazendo um movimento angular aqui, não tão interessante quanto eu considero no chão. Então, se eu estou na posição do 4 apoio e faço aqui a extensão, percebe que o peso está sempre apontando lá para o chão, ele está apontando igual meu pé, ele está apontando para o chão. Então, se eu estou fazendo com a caneleira, no chão eu acho mais interessante do que fazer em pé. Fala para mim que esse movimento aqui não te lembra aquela máquina da academia que você faz a abdução do quadril. Pois é, aqui a gente vai fazer essa adaptação em casa. Eu não tenho uma máquina aqui para poder demonstrar para vocês, mas seria aqui uma abdução do quadril com o meu quadril flexionado, ou seja, eu estou aqui com a perna dobrada. Essa posição aqui da perna dobrada é uma flexão de quadril, para quem não conhece esses termos, e eu estou fazendo aqui uma abdução nessa posição. Então, a gente aqui vai conjugar, na verdade, esse movimento com outro movimento. Então, vou fazer aqui a abdução em 90 graus, aqui de quadril, que vai estar trabalhando uma porção mais superior do meu glúteo. E aí, a partir do momento que eu subo o corpo, agacho, só que você percebe que quando eu agachar aqui, eu não estou em 90 graus como na cadeira.
Eu tô mais ou menos aqui nos 30 graus e eu faço essa abdução lateral. Eu tinha uma aluna que falava que era um exercício vergonhoso, que parecia um sirizinho andando. Mas é basicamente isso, você fica com uma abdução de quadril sendo realizada aqui a uns 30 graus, mais ou menos, da flexão de quadril. Então, eu posso conjugar esses dois movimentos. Se eu estou realizando na academia, naquela cadeira abdutora, uma forma da gente variar esse movimento é colocando um step ali na parte das costas, para que você possa ficar mais em pé um pouco. Você vai ficar um pouco mais em pé no aparelho para você fazer essa abdução. Só que é uma variação que, como eu disse, depende muito de que momento você está realmente da parte do treinamento, mais iniciante, intermediário, porque você vai precisar segurar o seu corpo melhor, né? Nessa posição. É uma variação. Eu posso realizar com o elástico, como eu disse. Então, vai depender muito de que momento, de quem eu estou falando, para poder passar essa variação na própria máquina. Esse foi o treino de hoje de glúteo. Espero que vocês tenham gostado das ideias que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando que cada treino é um treino, cada pessoa é uma pessoa, então esse treino pode variar, como eu contei para vocês aqui ao longo da sessão, como que pode ser diferente de pessoa para pessoa, dependendo de que nível ela está, se é mais iniciante, intermediário, avançado, qual o grupamento muscular que eu estou trabalhando em conjunto com o glúteo naquele dia, o que ela fez no dia anterior, o que ela vai fazer no dia seguinte. Existem vários fatores que vão influenciar na seleção dos exercícios. Então, por isso que precisa ser avaliado de pessoa para pessoa. Mas fica aqui algumas sugestões para vocês de alguns exercícios que podem ser utilizados no trabalho do glúteo. São bem interessantes para você colocar aí na sua sessão de treino. Então, a gente fez o stiff, a gente fez elevação de quadril, a gente fez o búlgaro, a gente fez extensão de quadril no cabo ou com a caneleira, se você não tiver ali um elástico, um cabo para você usar. A gente fez as abduções de quadril também. A gente fez uma série de exercícios que você pode incluir aí com essas variações. Pense sempre em variar esses exercícios, não tudo de uma vez, calma, tudo tem um porquê da gente estar usando, né? Mas essas variações, a posição da sua perna vai estar influenciando também um trabalho mais completo aí do seu treinamento. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui a sugestão para os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. E até o próximo treino.